Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast, Calil com Farra, eu sou Farra. Eu sou o Calil. E hoje nós vamos, mais uma vez, ter convidados muito especiais aqui e ter aquele bate-papo que vocês adoram e, principalmente, falar sobre pessoas, falar sobre histórias engraçadas, histórias legais, histórias emocionantes. Vamos conversar sobre a vida, sobre coisas que nos inspiram, coisas que nos emocionam. E, principalmente, vamos ter um bate-papo descontraído com duas pessoas que são sensacionais. E nós hoje temos a honra de ter aqui dois grandes amigos e irmãos, o Dr. Crepaldi, para mim o Crepa, e o Rodrigo, para mim o Rodrigão. São muito conhecidos, tem o Pitacos de Trânsito, o maior e melhor podcast da cidade de Barretos e região. E é um prazer tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu tive o prazer de estar num podcast de vocês, eu e o Flávio. Foi uma honra e é uma honra recebê-los aí hoje. Rodrigão, Opa. Você fala um pouco menos do que o Crepaldi, mas hoje eu vou puxar sua língua. Eita, não, eu sou um cara mais contido, só que eu sou o cara que o Crepaldi me derruba quase nos episódios. Já percebeu, né? Aquele cheio de puxar meu lado, né? Mas estamos aqui, é um prazer estar aqui, retribuindo a gentileza e o grande afeto por você estar aqui. Parabéns. O Rodrigão, aliás, ele é meu amigo, meu irmão, e junto comigo fomos fundadores do Motoclube Bodes do Asfalto aqui em Barretos. Estamos sem colete hoje porque nós estamos apaisando, né, Rodrigão? Hoje a gente está apaisando. O Crepaldi, todo mundo conhece, está quase todos os dias nas mídias, no rádio, sim, no YouTube, né? Está lá dando os pitacos de trânsito no podcast. É um craque, posso dizer que esse é um craque. A minha esposa só dirige em razão da excelente atuação do Crepaldi. Seja muito bem-vindo, viu, Crepa? Obrigado, Richard, Henrique. É uma honra estar aqui com vocês. Você esteve lá no podcast com a gente, fez bombar o Pitacos, toda essa história que a gente adorou. Eu espero que eu possa trazer um pouquinho do que você levou para nós lá para contribuir com o seu podcast, com o podcast do Farra aqui. E é um prazer ter vocês como amigos, como irmãos e participar hoje aqui do programa. Você sabe que o Crepaldi, muito provavelmente, ele vai falar o Manolo. Ele vai escapar isso. Ele vai falar. Foi difícil falar Henrique Eu já. imagino, cara, quando você falou assim, eu fiquei, quem é o Henrique que está aqui? Eu lembrei que eu chamo Henrique. Porque eu acho que o Crepaldi nunca me chamou de Henrique. Nunca. Conheço o Crepaldi há, sei lá, a gente estava falando aqui antes de entrar isso no ar, sei lá, 30 anos, né? Desde a época que a gente era Demolei, que a gente frequentava a Hora Demolei em Barretos. E o Crepaldi, a gente tem uma história longa, né? O Crepaldi ajudou minha mãe a montar com informática, lembra disso? Tia Leda foi a primeira que comprou o computador da minha lojinha quando eu montei para a escola onde ela era diretora. Foi a primeira que me deu a oportunidade de começar. Eu tinha na minha lojinha uma caixa vazia de caixinha de som, umas caixas de placa-mãe que eu peguei emprestado, era uma prateleira que parecia prateleira de podcast, assim, uma coisa em cima, outra no meio, outra embaixo. E aí ela pegou e falou assim, não, nós queremos montar um laboratório aqui, eu vou comprar dossiê. Aí eu peguei, fui lá, encomendei, foi a primeira que me deu oportunidade de começar. Não, eu lembro, e ainda por cima, depois ela ficava te enchendo o saco, porque ela não comprou só um, né? Não, comprou acho vários que lá. Foram 6 de cara, depois comprou de novo, aí a gente fez manutenção de rede, fazia cabeamento, ia lá montar porque montou o laboratório. Foi acho que uma das primeiras aqui, né? Comprou computador gamer pro filhotinho, para ele ficar jogando, né? Não, mentira, era para entrar no Mirk, para conversar com esse cidadão aqui que também, cara, olha só de onde a gente está indo, né? Você lembra do Mirk? Você lembra do Mirk? Não, eu não só lembro como era OP do Mirk. O Richard lembra da BBS. Isso. Não Antes disso. É. E o interessante é que eu e o Crepaldi temos uma história parecida, que nós dois temos a mesma formação na área de informática, trabalhamos com isso muitos anos. Eu acho que ambos nutríamos uma paixão pelo direito. Quando tivemos a oportunidade, fizemos direito. Migramos, né, porque a gente trabalhava com informática, trabalhei 20 anos com informática, dei aula, migramos de
de profissão, né? E fomos advogar, né? E a gente se conhece há muito tempo. Eu conheci o pai do Crepaldi, a mãe do Crepaldi. Conheço o Crepaldi desde pequeno, ele é mais novo que eu, né? Então acompanhei na época da informática, ele era mais novo, mas já trabalhava, né? Tinha o Vicentinho, que é um craque da informática. Eu ia citar o Vicentinho. Eu convivi inclusive. muito tempo. E por causa do Vicentinho, eu era OP no Mirk, né? Que era muito bacana. Eu também. aquilo. Acho que todos nós aqui, então, né? Barra OP tal. Manolo DM, aí vamos no Manolo DM, Crepaldi DM, enfim. Rod Forever também. Rod Forever. Verdade. Tinha o Rod Forever, tinha tudo. Na verdade, os três daqui trabalhou com informática. Na época eu trabalhei muitos anos na ProService, com informática. Que foi quando eu conheci o Rodrigão, Sim. lá na ProService Isso. ainda. Os Estudou no Finado Soares de Oliveira. Finado Soares de Oliveira. Eu acho que nós três estudamos, nós três temos a mesma formação em tecnologia feita lá. Sim. Né? Eu fui na primeira turma de Eu não sei que turma que eu fui, Tecnologia. Eu não. também não sei não, mas eu fui para terceira ou quarta. Eu fui da turma da Bina. Não, a Bina é todo mundo, é Bina. fui aluno da Mina. Eu também. Né? Também Me deu todo aula mundo. de Assembler. Ixi, C++, é só COBOL, eram umas tecnologias avançadas que hoje... Seu, Sim, purinho. Mas você Ser puro. concorda, Rodrigão? Porque vocês continuam gostando de tecnologia, né? Isso é um vírus que não sai da gente, né? E você concorda que aquela base foi muito importante para a nossa vida profissional hoje? Porque lá naquela época a gente aprendia muito lógica booleana, né? Então eu vejo hoje, para eu escrever um prompt na inteligência artificial, com a maior tranquilidade, né? Porque você tem aquele raciocínio lógico, matemático necessário para fazer um bom prompt, né? Para a IA. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? E ajuda no dia a dia mesmo, na tecnologia, né, Crepa? Ajuda demais, né? E, por exemplo, quando nós fomos inventar de montar o podcast, você sabe que quem não tem dinheiro tem que fazer com as próprias mãos, né? Aí a gente que compra a mesa, a gente que liga, a gente que configura, vai daqui, assiste vídeo ali, vai, põe a mão na massa, o logo para fazer a gente que fez, porque eu sou muito chato, Manolo. Eu peço para alguém fazer alguma coisa e falo assim, faz esse copo ser redondo. Aí o copo vem oval. Aí eu falo assim, puta que pariu, né? Aí eu já abandono. Por isso que hoje a equipe técnica lá é reduzida. Assim, você olha de cabo a cabo, é Rodrigo, vai mudando, porque o crédito é problema. Você faz um negocinho diferente, não gostei. Manda para outro, não gostei. O Então Rodrigão, faz que abandona. A gente estava montando um negócio, Richard, e aí eu peguei e estava querendo fazer um scriptzinho para rodar, que era para pegar uns arquivos em PDF, criar umas pastas e mudar o nome automático lá, né? Aí eu mandei o prompt para ele prontinho, falei, roda aí não sei o quê. Aí ele começou a rodar, deu errado. Aí ele falou 3 vezes deu errado, eu falei, você tá fazendo errado, caralho, dá licença, some daqui. Não, deixa eu conectar aí na sua máquina, deixa eu ver. Eu falei, não é, você que mandou errado. Não, é desse jeito errado. Eu falei, mas ele é problema. É muito minucioso, é um cara assim, gosta da... Tá ficando meio velho, tá? Rabugento. A idade vai piorando isso, Tá né? ficando rabugento. A idade piora. Rabugento, coisa, mas é um cara assim, em termos de lógica, é fantástico. Tecnologia tá andando um pouquinho para trás, porque tem que dar uns cutucando nele para ele dar uma melhoradinha, né, Biel? Ele quer que eu gaste dinheiro. Agora, antes do Pitacos, que a gente já vai aprofundar mais um pouquinho, vocês têm a CCR. Fala um pouquinho dessa empresa, da CCR, o que ela faz, o que ela pode fazer para as empresas, até para as pessoas que estão nos assistindo, conhecerem esse serviço que vocês prestam com excelência. A CCR ela foi montada por conta dos problemas que eu vivenciava no escritório, né? E ela é ligada à área de trânsito e hoje ela faz monitoramento em tempo real de veículo, de placas. Então, se você está com o seu veículo cadastrado no seu sistema, você vai viajar daqui para o Paraguai, você passou nos radares, teve autuação registrada, foi multado, 2 dias, 3 dias depois, isso já está no seu e-mail, porque a gente vai receber, nós temos os robôs que rodam nos órgãos, para poder receber essa infração quando ela é registrada pelo órgão de trânsito e notificar. Com isso, você evita que os correios não te entreguem a documentação, você faz indicação de condutor dentro do prazo, você faz um planejamento para pagar com 20% de desconto, 40% de desconto, sem perder prazo. Então, só em gestão, você tem uma economia de até 50%, sem precisar fazer recurso de multa, sem ficar com aquelas coisas mirabolantes.
Nós temos os cursos especializados, então os cursos de produtos perigosos, curso de motorista de veículo de emergência, de transporte escolar. Então, todos aqueles cursos que são obrigatórios pelo CTB para as categorias, a gente oferece também à distância. Então, você vai comprar o curso, vai fazer, concluir o curso, faz a prova, isso já vai direto para a sua CNH, cadastrado via Senatran. Isso são os 2 serviços assim que nós temos principais. E aí a gente tem as questões que são feitas esporádicas para acidente de trânsito, que são as perícias. Às vezes você precisa de um parecer para saber se está errado, se está certo. Então, isso tudo a CCR monta, faz para você. E aquelas pessoas que querem também fazer consulta, ter alguma informação diferenciada a respeito de alguma legislação de trânsito, se pode, se não pode, a gente faz esse tipo de parecer também. Aí você fala assim, de onde surgiu o Rodrigão dessa história? Eu trabalhei no Minerva com logística internacional, todas as portadoras, 12 anos. E a gente começou a ver as dores, todo mundo reclamava, nossa, Rodrigo, eu vou daqui para o Chile, eu tomo 15 multas e não chega às multas, só estou tendo problema com o motorista, não consigo receber, não consigo fazer nada. Na hora que eu vou acertar o caminhão, tem 100 mil de multa para mim e eu não consigo ver essas multas. E conversando com o Crepaldi, que é um puto especialista em excelência nessa área, falei, ó, o pessoal tem essas dores. Então, vamos bolar um negócio diferente? Aí conseguimos elaborar esse software de pesquisa, que tem todos os argumentos que conseguimos buscar, e oferecemos ao pessoal, fazendo um piloto teste com 2 transportadoras. O pessoal apaixonou, falou, não, isso que vai mudar a minha vida. E hoje estamos aqui, na CCR começou pequenininha, hoje estamos uma quantidade boa de parceiros no mercado. É uma outra coisa que eu esqueci, que a gente tem também, que é a segurança jurídica para a empresa. Porque as indicações de condutores são feitas pela própria empresa, sem precisar o motorista assinar, porque a gente elabora a política de frota. Quando esse profissional, por exemplo, é dispensado ou se desliga voluntariamente da empresa, com a documentação que a gente tem, a empresa pode descontar das verbas rescisórias as multas que ele eventualmente cometeu, sem correr o risco de arcar com um prejuízo. E a gente tem também a questão, tem várias empresas que têm veículos que são arrendados, não são veículos em nome próprio. E aí a gente tem um serviço que faz a regularização necessária para que essa informação conste no CLA, que é o documento do veículo, para que o proprietário que está arrendando esse veículo não tenha problema por conta de você estar dirigindo um veículo dele, que se você não faz, você vai cair naquela situação. Judicialmente, depois você vai conseguir provar que está arrendado, mas você vai ter que ser chamado no judiciário, ter toda aquela situação. Então, você já sai da responsabilidade solidária, porque você é o proprietário, mas já consta no documento que aquele veículo é de responsabilidade de terceiro. Esse software que vocês buscaram é pago, é um software desenvolvido. Vocês não desenvolveram o software? A gente tem hoje uma empresa que desenvolve, né, que faz a parte de programação, tudo, e a gente paga mensalmente. A gente não mas pagou... vocês desenvolveram a ideia do software. Sim, a gente montou todo o sistema, todo o funcionamento. Então, entre aspas, o código-fonte, entre aspas não, né, mas o código-fonte, então, é de propriedade da empresa. Sim. Então, é exclusivo de vocês isso. O que nós isso que eu queria chegar. Então, assim, esse tipo de serviço é exclusivo porque vocês pensaram no software, né, para sanar esse tipo de coisa. Hoje existem algumas empresas que fazem consultas, fazem as coisas, mas o nosso, especificamente as informações que a gente recebe, ela é voltada para solucionar esse tipo de problema que nós citamos aqui. Então, por exemplo, você vai pegar, às vezes vai entrar na internet e vai falar assim, vou pagar para monitorar minha placa, você vai receber o documento lá, mas você não vai receber análise jurídica, você não vai receber se aquela situação está dentro da lei, se não está, se aqueles radares estão homologados, se não estão. Porque existe uma série de fatores em cada infração de trânsito que, quando a pessoa recebe esse serviço, ela já recebe com essa análise jurídica por trás. Então, quando a gente pega, por exemplo, tem caso, né, Rodrigão, que nós tivemos um veículo que levou 4 multas em um lugar só. E quando a empresa recebe 50 multas, 100 multas. Quando o nosso sistema manda, ele já manda com um alerta, falando assim, olha, essas 4 multas provavelmente são irregulares e cabe recurso. Aí a empresa vai ver, quando a gente tem o fundamento, a gente já manda até o fundamento. Aí a empresa, ela contrata profissionais, porque a gente não faz os recursos, né? A gente só trabalha com os pareceres. Isso, o diferencial aqui, que a gente tem um sistema e tem toda transportadora, toda pessoa que está no nosso portfólio
tem um WhatsApp com atendimento exclusivo. Então, qualquer dúvida que a pessoa tem, ela manda lá, a assistente verifica, vê o que está acontecendo, aí vai com a base jurídica, a pessoa, eu estou com um problema nessa carta, acontecendo isso e isso. Consulta o pessoal advogado, consulta o CREPAUD e dá esse apoio. Então, não é só apenas uma consulta para a pessoa, tem toda a base jurídica atrás desse sistema. Tá? Nessa época lá do Minerva, que você se referiu, que os caminhões saíam para o Chile, às vezes a Argentina também, ocorreu alguma vez de ter uma multa de excesso, esse tipo de coisa lá no Chile, que tenha que ter sido pago aqui no Brasil ou que tenha vindo para cá? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nas nossas viagens, muitas vezes a gente passa por radares, mas as nossas placas elas são do Brasil e o sistema não é integrado, tanto que eu nunca recebi nenhuma multa. Eu sei que se eu for abordado lá, por exemplo, eu já parei lá em bafômetro, eu não bebo, né? Então, mas eu soprei um bafômetro. Eu imagino que se tivesse dado positivo, ia ter consequência imediata, criminal e pecuniária, né? Mas eu nunca recebi nada. Você teve algum tipo de multa assim que veio de lá? Os transportadores que tomam multa fora do, tipo na Argentina ou no Chile, eles já, na saída da aduana, eles já são parados e são advertidos para pagar aquilo. Então, você paga imediato. Não vem para o nosso sistema. Eles pagam na divisa lá. Então, isso de excesso, você se recorda? De excesso, não muito, porque como o pessoal que já faz esse tipo de transporte já é meio calejado com isso, porque lá, assim, o excesso, você tem que mandar, tipo, se deu excesso, tem que mandar uma carreta aqui do Brasil, pagar a aduana, pagar toda a documentação para ir lá fazer o transbordo. Então, só sai caro. A maioria dos veículos que saem do Brasil já sai com a carga no máximo 22 tons, para não dar excesso. Porque na Argentina não tem tolerância. Na Argentina é 22 toneladas, zero, seco. 22 e 100, já manda encostar o veículo, chamar outro caminhão, transbordar e acabou. Então, o pessoal já sai na base com 21.800, que não tem problema na Argentina. No Chile é uma tolerância de 10%. Mas na Argentina não tem a tolerância. Interessante que eu vi num episódio do podcast de vocês, não me recordo quando foi, em que o professor Carlão explicou essa questão, eles discutiram, ele, o João Paulo e o Crepaldi, sobre essa questão do transbordo. Naquela multa que o caminhão passa, ele é flagrado com excesso, é multado, mas não é feito o transbordo, não é parado se haveria validade ou não. Houve essa discussão nesse programa e eu achei muito interessante. Eu não tinha pensado, como operador do direito, qual seria o objetivo dessa norma, né? Que é não estragar as rodovias, não estragar a ponte, né? Não ter excesso. E a multa simplesmente não cessou o problema ali, né? Essa situação foi no episódio 10 do nosso podcast. Eu trouxe essa situação ali, até o Carlão e o João Paulo não tinham conhecimento, mas eu trouxe por quê? Justamente por conta dos clientes que nós temos da CCR, e como a gente recebe as infrações que são registradas, essa chegou. E aí o nosso sistema de alerta já mandou para mim, porque eles fazem uma separação para vir para mim para eu fazer as análises. Eu falei, essa é diferente. E aí a gente foi estudar. E aí, desde o fim de 2024, que está se fazendo multa por excesso de peso por vídeo monitoramento. E aí eu levantei a situação no episódio, eles não conheciam, a gente foi estudar. Inclusive, hoje, eu estava num grupo de estudos à tarde, a gente estava debatendo exatamente isso, porque agora está vindo as infrações pela ANTT, do DENIT, no sistema de notificações eletrônicas, e está vindo a fotinha do veículo ali só, e está indo embora. Então, a gente estava discutindo como que isso pode ter validade. Existe a resolução, existe a parte normativa, existe. Resta saber se isso realmente atende à finalidade da fiscalização ou não. Porque o excesso de peso, Richard, ele não só estraga asfalto, não faz isso, mas, por exemplo, você entra numa curva com um caminhão desbalanceado, com um peso mais atrás ou mais na frente, isso daí impacta na trajetória do veículo, podendo fazer ele tombar, né? Causar acidente. Então, é uma questão que é nova, é recente, mas que vai dar muito pano para manga. Se você for parar para pensar, tem muito caminhoneiro que vai preferir pagar essa multa, por quê? Porque o excesso que ele leva, o cara, em vez de levar 23, vai pôr 28 em cima e tchau. Ninguém vai obrigar ele a descarregar. Essa diferença de peso
ele paga 4 vezes a multa. Só que ele acaba com a estrada, ele pode sofrer um acidente, pode ocasionar um acidente na pista. Então, assim, é uma lei estranha. Porque se for em teoria, é obrigado o cara a parar e transbordar, por segurança. Agora, se começar assim por vídeo, todo mundo vai fazer esse teste e tchau. Mas como que é possível fazer isso por vídeo? A questão é essa. Na verdade, a prática é o seguinte: você entra na balança, aquelas balanças de tá. pesagem em movimento. Tá. Aí, a hora que você passa, ali geralmente a 5 por hora, o caminhão passa, ele faz a medição por eixo, entre eixos e da carga total. E quando ele acusa excesso, se você pegar um posto de pesagem, ele manda para a esquerda, se você está livre, você volta para a rodovia, ou ele acende a luz vermelha e te manda para um pátio, para um estacionamento, que é justamente para você fazer o transbordo. Hoje, o que está acontecendo? Você passa, ele pesa e ele te libera. E tira uma foto de você e manda, fala assim, excesso de peso por eixo, excesso de peso total. E você vai embora. Você simplesmente passou na balança para ser multado. Entendeu? E aí, isso levanta uma outra situação. Se não tem fiscalização, se não tem o operador ali para ordenar que a pessoa faça o transbordo, identifique o motorista, faça tudo, o que vai fazer o motorista entrar na balança para pesar, sabendo que está com excesso de peso, sendo que ele pode simplesmente seguir reto, cometer infração de evasão de pedágio, que é uma infração que não chega a R$200. E aí ele vai pesar e vai receber uma de 4 mil por excesso de peso. Então, a falta do agente fiscalizador vai começar, pode ter certeza, a aumentar a questão de evasão de pesagem. Assim, você vê que esse tipo de assunto ele dá para falar, né, sobre isso até amanhã cedo. E eu queria que vocês contassem de onde surgiu a ideia então do podcast, já que nós estamos falando sobre isso. Sim. Acho legal vocês comentarem sobre isso, até porque fazer um podcast, eu e o Ricardo já falamos sobre isso, né? A gente já, vamos fazer. Inclusive, né, porque o que acontece, Crepa, eu fui no seu podcast, eu e o Flávio, e lá eu fui entrevistado. E achei assim, tranquilo. Eu já tinha essa ideia, como eu já tinha te falado, mas assim, diferente de vocês que é segmentado tal, é o nosso um bate-papo, né? Então eu fui lá e achei assim que eu consegui falar, consegui passar as ideias tal. Falei pro Farma, rapaz, isso é fácil demais. E aí quando você senta do lado de cá, não é bem assim, né? Porque justamente, quando a gente tem convidados como vocês dois, em que o papo flui, é super tranquilo. Mas e quando você precisa puxar, né? E quando, às vezes, né, é difícil, né? Exige muito mais sentar do lado de cá, eu acho, né? Não, muito mais. Eu falo assim, a gente senta lá, eu, o Rodrigão, e o diretor, né, que é outra pessoa que acompanha, só que ele é reservado. Ele fala que ele não pode, ele não quer aparecer, porque... o diretor só sabe quem vai lá, quem tem o prazer de ser entrevistado e quem ganha uma caneca do Pitacos, como eu tenho, né? Aí a gente senta para discutir, vamos chamar tal pessoa, tem isso, tem aquilo. Aí a gente senta, né? Aí eu falo assim, Rodrigão, o que nós vamos perguntar para esse convidado? Aí ele fala assim, não, nós vamos falar de... excesso de peso. Aí eu falo assim, tá bom. Aí ele vai responder de excesso de peso. Se ele responder e continuar falando, legal. Mas se eu perguntar para ele assim, você conhece infração de excesso de peso? Sim. E aí eu falo assim, eu preciso ter conteúdo para puxar para 2 horas. Porque se o cara começar a falar muito, beleza, falta assunto, mas o episódio correu. Mas se o cara não tem, como é que eu faço? Então, quando a gente vai definir, começa essa dificuldade já. Como é que nós vamos saber? Tem pessoa muito boa para a gente levar, mas que quando a gente senta para fazer, e aí não é demérito da pessoa que a gente está vendo, mas aí é assunto, nosso, né? Ainda. Não. E eu acho que é um pouco de falta de experiência nossa ainda, porque nós vamos aprendendo no meio do caminho, que assim, como que a gente monta um conteúdo, uma pauta legal para atingir o objetivo do podcast e fazer com que a pessoa se sinta à vontade, porque a nossa principal ideia é nunca fazer com que a pessoa que está sendo entrevistada, convidada, batendo papo com a gente, se sinta desconfortável. Perfeito, a gente pensa a mesma coisa. Porque é desagradável, você está convidando a pessoa, aqui é a sua casa, você está convidando a pessoa, e aí você vai tratar mal, deixar numa situação difícil, abordar assuntos que a pessoa não quer falar, né? Então, acho que... e por isso aí a gente evita aqui alguns assuntos, né, Farra? A gente até tem um combinado que né?
o que vocês não quiserem que vá ao ar, não vai. Isso. Até porque... O convidado. É. E assim, evita alguns assuntos polêmicos, né? Aqueles assuntos que criam uma cisânia entre as pessoas. Acho que o mundo já está dividido, então a gente não precisa dividir aqui. O mundo está né? muito ruim já, né? A gente quer falar sobre coisa legal, a gente quer falar sobre coisa boa. A gente não tem por que trazer pessoas aqui para que essas pessoas se sintam desconfortáveis. E tem uma outra regra que a gente tem, que eu percebi que vocês também têm lá. Vocês levam lá só quem vocês querem. Só. E aqui também. Então aqui a gente traz quem a gente quer, quem a gente acha interessante, não quem quer vir, né? Muitas vezes vocês tinham compromisso, tal, e aí, não, vou lá, tal, porque é amigo, né? Então, assim, a gente agradece muito isso, né? E eu percebo que lá é a mesma coisa. Vocês já têm vários episódios, né? Que eu acompanhei todos, não só aquele em que eu tive a honra de participar, mas eu assisti todos e faço questão de assistir lá no horário do lançamento. Eu tenho um negócio comigo que nas redes sociais, todas as vezes que eu vejo alguma coisa que a pessoa que eu sigo, né, que eu gosto, e geralmente é amigo ou conhecido, ou se é uma pessoa famosa, não é minha amiga, mas uma pessoa com quem eu interajo, eu curto, eu participo. Por quê? Porque eu sei que esse engajamento vai fazer bem para a rede social da pessoa, né? Então, por exemplo, eu sou daqueles que eu passo pelo story e vou dando coraçãozinho em todos, né? E esse coraçãozinho quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou subindo aquilo só. Não quer dizer nada mais do que isso, né? E eu acho isso muito importante. Então, eu assisto um vídeo de uma pessoa que eu nem conheço. Pô, mas curto? Por que não? A não ser que é um assunto horrível, mal abordado. Aí, se eu já curti, eu vou lá até desligo, né? Para não estragar meu algoritmo, né? Mas que é interessante, acho que é assim, né? Mas respondendo a pergunta, o podcast surgiu assim. Teve uma época que o Crepaldi cogitou, né? E aí, vamos fazer? Ah, vamos, não vamos. Ficou aquela assim, namora. Tá bom, passou uns 6 meses, para mais um pouquinho? É, por aí, né? Aí, de repente, deu um dia, e aí, vamos fazer? Olhei para cá, então vai. Aí, eu olhei umas câmeras assim, ó, tá comprado agora, hein? Da agora para frente é só para trás, vai embora. Aí fomos montando, comprando os negócios, aí montamos. E agora? Tá montado, tem que fazer. Ah, então vamos, escolhemos o nome, foi certinho, a pauta. Eu, no começo, eu não ia ficar só nos bastidores. Aí, de repente, vamos para a mesa, vamos. É que lá eu sou assim, tem o Crepaldi, que é o cara que, o especialista, manda tudo, e eu sou o do povão, eu sou o cara que tira as dúvidas, eu sou o cara que sou o pitaqueiro do outro lado. Porque os meninos lá são fantásticos. Você vê os entrevistadores, são um cara que manja, tem muito conhecimento, e eu sou o pitaqueiro que é o do povão, que faz aquelas perguntas. Mas e aí, se parar atravessado ali do lado, como é que funciona? Porque eles são muito técnicos, né? Eu tenho que dar aquela baixada de bola. Fala, não, fala com o povão aí também, né? Aí ele dá uma segurada. Na verdade, ele está tendo um excesso de humildade, porque lá, diferente aqui que a gente tem o mestre Kleber, lá, o próprio Rodrigo é que faz a troca de câmera. Então, ao mesmo tempo em que ele está falando, prestando atenção no que a pessoa está falando, ele está aqui dando foco em um, em outro. A mente está trabalhando. Né? E é interessante, né, Crepa? É desse jeito. A gente foi sentar ali, a gente tinha montado o layout da sala lá, né? E aí a mesa era uma mesa assim, vamos falar, na vertical e uma na horizontal. Aí tinha ficado apertado, né? 2 pititinhos para passar perto da parede. Eu falei, não, tá errado isso aqui, Rodrigão. E ele não queria aparecer, não. Aí chegou um dia lá e falei assim, você vai aparecer. Ele falou, por quê? Eu falei assim, pô, eu sou chato, cara. Eu vou ficar falando de trem técnico, eu já não sei mais conversar sem ser. Às vezes você tá falando tão natural e você acha que tá sendo natural e ninguém entende. E você vai ter que ficar me puxando, me policiando ali. Aí ele foi, aí eu falei assim, mas já que você vai ficar sentado aí do lado, você põe um tecladinho aí, você já controla as câmeras igual você ia fazer mesmo. E aí ele ficou aprendendo lá, colocou. E aí eu brinquei aqui antes da gente entrar no ar que ele não era para ele chutar os tripés aqui, por quê? Porque ele vai lá, ele monta, ele põe no ângulo, aí ele mexe, aí de vez em quando vai limpar o estúdio, o trem, aí a câmera mexe 5 centímetros para lá. Aí ele vem, já tem que configurar esse negócio de novo. Não. O cara enjoado que é obrigador é ele. Ele chega lá... Mas quem que repara nisso? Não, eu. É o Crepaldi. O Crepaldi é o chato. Aí ele abre o programa... Ele é o de toque. Aí ele abre o programa lá, o que usa pra gente fazer as transmissões, e fica, recolhe pra cá. Aí ele olha pra sua cara assim, Richard, e fala assim, não,
esse branco tá muito estourado, peraí. Vamos diminuir. Aí ele vai mexendo, aí ele mexe na intensidade da luz, não sei o quê. Aí eu deixo quieto, porque se ele não for fazer, vai sobrar para mim. Ô Crepa, recentemente você teve uma experiência que você foi morar no Canadá. Eu lembro, você me ligou, falou, eu vou passar um tempo lá no Canadá, vou fazer uns cursos e tal. Falei, Crepa, eu acho super legal, até porque você pode fazer tudo que você faz profissionalmente lá e vai agregar, e tem as crianças e tal. Conta como foi um pouco essa experiência pessoalmente, para a sua família e talvez até como é que era a diferença do trânsito. Conta. Tá, a gente já tinha essa ideia muito tempo lá em casa, família, de fazer um intercâmbio em família. Eu sempre tive vontade, até porque eu fui intercambiário quando fui adolescente, né? Então, eu sempre achei válido conhecer outros lugares. Igual você faz de moto, que você viaja e volta e tem história para contar, eu sempre gostei. E aí, antes da pandemia, a gente tinha cogitado mudar para Portugal, ficar um tempo lá, tal, por conta do país, para viver uma experiência fora. E aí veio a pandemia, veio as coisas, aí nós decidimos Canadá. Aí começamos, depois da pandemia, né? Aí eu comecei a ver as coisas, falei, legal, deu certo, fomos, achei que era uma experiência fantástica para os meus filhos, para aprender inglês, para a esposa. Aí fomos. Aí chegamos lá, molecada para a escola, a esposa ali e tal, e eu fui fazer uma pós-graduação, porque para eu ter acesso à educação de graça para os filhos, para ter acesso à saúde, para ter os vistos de trabalho, de estudo, eu tinha que ser estudante, eu tinha que ter uma pós-graduação, fazer um mestrado, alguma coisa lá. Então fui eu estudar de novo, né? Aí beleza, fui para a pós, uma pós muito legal, gestão estratégica de negócios globais, que eu falei, eu quero fazer uma coisa que vai agregar para uma área diferente para mim. Você já falava inglês? Já falava inglês. E aí cheguei lá e aí vida normal, né? E aí eu fui tirar a habilitação. Fiz a habilitação, aí era uma Porque vida... a sua habilitação valia pelos primeiros 6 meses? Não pelo Ou em razão do visto? Não, aí é uma coisa interessante, porque pelo pacto, pela Convenção Viária de Viena, todos os países que são signatários permitem que você dirija por até 6 meses, que geralmente é o prazo que você tem para o visto de turista, que é o tempo de permanência com esse visto nos países. Quando eu fui com visto de residente temporário, aí eu não entro nessa regra. Aí eu entro na regra que é do estado onde eu estou me habilitando. E em Ontário, eu podia dirigir só por 2 meses com a minha CNH brasileira. Então eu tinha que me habilitar dentro desse período. Então tanto que eu tive que fazer um processo com o consulado brasileiro lá para pegar o meu histórico de CNH brasileira, para valer como histórico de condução de veículos, para eu poder avançar algumas etapas. Porque lá é assim, você tem que tirar a G1, que seria uma licença de aprendizagem, aí depois de um tempo você vai para a G2, que você tem que dirigir acompanhado de alguém mais velho, que tem a licença completa, e você não pode dirigir de madrugada, você não pode ter tolerância nenhuma de álcool, e aí depois você vai para a G-Full, que é a G, né, que é a completa. Eu pulei essas etapas, só que eu só tive uma chance de fazer o exame. Então, eu tive que fazer prova prática, prova teórica de legislação e prova teórica de placas, e eu tinha que passar em todas de cara. Se eu reprovasse em alguma, aí eu tinha que voltar lá nas primeiras etapas, entendeu? E aí eu fui fazer esse processo de habilitação, e aí você vê muita coisa diferente, né? Então, desde a própria questão do jeito que eles fazem, por exemplo, a diferença de você se habilitar na completa e na G2, que é a intermediária, é que na G2 você não pode pegar rodovia. Quando você vai fazer o teste da completa, você tem que fazer o processo de entrar e sair da rodovia, você tem que entrar na velocidade da rodovia, você tem que mudar de faixa na rodovia, você tem que fazer tudo isso dentro dos padrões que eles colocam, e se você entra lá, por exemplo, a rodovia é 90 por hora, se eu entrar a 85, eu reprovei. Então, você tem que fazer, a hora que você está pegando a alça de acesso, a alça de aceleração, você já tem que se controlar e olhando os veículos que estão vindo para você se encaixar no meio deles. Porque é problema seu, Manolo. Se você chegar na hora de entrar e não tiver espaço para você entrar, e você tiver que brecar. Acabou, bombou. Então, você tem que controlar a sua velocidade. Na alça, eu controlo a velocidade. Mas aí eu tenho que pegar a aceleração nela para entrar a 90, justamente para eu não entrar muito devagar na frente de alguém que está vindo rápido e causar um acidente. 90 milhas ou 90 km por hora? 90 quilômetros. No Canadá é quilômetros. 90 milha. Não, no Canadá, é uma no Canadá delícia, são as mesmas unidades de medida. Então, é engraçado que aí eu fui com um carro que a gente tinha do Canadá para os Estados Unidos, né? Cara, e aí eu precisava mudar as unidades de medida, por quê? Porque eu tinha que
que ficar convertendo para trás. 30 milhas, 40 milhas, 50, e o carro do cara anda média em quilômetro. Eu tinha que entrar no painel e falar, onde é que muda essa porcaria, não sei o quê. Então, mas tem muita coisa. Uma coisa que é muito interessante, as pessoas respeitam muito mais as regras de trânsito. Será que lá na autoescola, uma dúvida que eu tenho, será que lá na autoescola eles ensinam que a faixa da esquerda é só para ultrapassar? Que a pessoa não pode dormir na faixa da esquerda? Será que aqui ensina e as pessoas não aprendem? Rapaz, isso é um negócio assim impressionante, o tanto que irrita. Os tranques esquerda, né? Sim. Lá você não precisa nem de autoescola, né? Você pode fazer o processo, você com seu pai, com seu irmão, com quem é habilitado mais velho. Se você opta pela autoescola, você avança alguns tempos que você teria de interstício ali. Mas são as mesmas regras. A esquerda vai estar ali, ela é para ultrapassagem, mas você pode utilizar sem precisar, igual em outros países, que às vezes é só para ultrapassagem, você não pode transitar nela. Mas eu acho que isso é mais cultural. Lá também tem o pessoal que fica na esquerda, porque lá você tem as HOV, né, que é a Hove Lane, que são aquelas faixas exclusivas para veículos com alta ocupância de veículos, que você tem que ter no mínimo 2 passageiros para você poder usar essa faixa. Então você tem essa é a extrema esquerda. Você só tem os pontos de entrada e saída nela exclusivos. Você não entra e sai a qualquer hora. Então as pessoas vão transitando nessa. Aí a faixa do meio seria a faixa da esquerda. E aí você tem uma ou duas para cá, para a direita. Quando você só tem 2, muita gente fica nessa do meio, mas que seria a da esquerda. E aí você fica buzina, sai da frente, não sei o quê. E lá tem uma coisa legal, que a fiscalização de velocidade, ela não é por radar igual a nossa aqui. Os policiais usam radares, mas eles são obrigados a abordar quem está cometendo infração de excesso de velocidade. Ele não pode simplesmente, flagrou você acima do limite, tira a foto e manda para casa, igual é aqui. Não, lá eles têm que provar que você cometeu, o policial tem que te abordar. E muitas vezes os policiais têm uma tolerância. Você está lá, por exemplo, 100 por hora, se você está trafegando a 110, 115, o cara pega no radar, mas não enche o saco. Ele vai começar a encher o saco, você está ali 130, 140, aí o cara passa um rádio do radar para o cara que já está na rodovia, porque surge do nada um carro da polícia lá. Nos Estados Unidos você está andando assim, de repente vem um monte de luz azul e vermelha para todo lado, e aí você se não parar. Aí o cara vem... É multa, amigão, e dependendo da velocidade, já sai na multa o dia que você vai encontrar com o juiz, já vai para a corte. Mas isso daí não inibe o povo de trancar a esquerda, não. O povo dirige mal também, bate, faz as barbeiragens. A diferença que eu vi, quando você se ferra uma vez, você aprende, porque a punição é... E assim, não é só o dinheiro, você vai preso. Se você pega, por exemplo, e dirige embriagado, você vai preso. Entendeu? Nem que se for 1, 2, 3 dias, 5 dias, e ninguém fica recorrendo de multa e recorrendo de multa. Se você assume que estava errado, a sua punição diminui. Se você insiste que você está certo e o Estado prova que você está errado, aí a sua punição aumenta muito. O Crepaldi, quando foi, ele tinha o hábito de me mandar... Eu não sou muito chegado em frio. Não era, né? Eu acho que fui ficando mais velho, fui ficando mais tolerante, porque aqui faz um calor... que, olha, vou te contar um negócio, está fazendo um calor que até para mim está difícil. E o Crepaldi vivia me mandando alguns vídeos da cidade que ele ficava, porque eu postava alguma coisa no Instagram, nossa, eu de moletom, 7 horas da manhã, 12 graus aqui em Bahia, num frio. Aí ele falou, não, aqui está tranquilo, toma. Neve até na tampa. Não, e fora de base, assim... Tinha dia que você estava falando com... Falava quase diariamente, mesmo ele de fora. Ele fazia uns vídeos andando com a Meg, cachorrinha dele lá. Não, fião, tá tranquilo aqui, ó. De camiseta, com neve, a cachorrinha tudo andando também. Tá Foi, você tá fora de base, você é doido? Não, tá suave aqui, tá tranquilo. O Crepaldi não é muito de base de temperatura, tá? No estúdio lá eu sofro. O Calil viu lá que o negócio lá, assim... Eu tô uma aqui, câmera fria. Tem dia que eu tô batendo o dedo e olhando pra ele. E aí, velho? Não, tô suando. Falei, não, tá brincadeira comigo. Você tá... Ô, Rodrigão, inclusive agora, recentemente, você acabou de chegar da Europa. Sim. Quais os países que você foi?
Conta um pouco dessa viagem pra gente. O que você foi fazer lá, que é curioso, para as pessoas que não sabem, os países que você foi, o que você viu de trânsito diferente, o que você viu lá de coisa diferente, e se você já saiu outras vezes, foi para outros lugares. Não, eu fui a primeira vez na Europa, eu fui para Paris e Portugal. Vamos falar assim, Paris, uma cidade fantástica, bonita. O pessoal falava que era muito suja, não vi tanta sujeira assim, linda. Mas o trânsito, eu mandava para eles aqui, está parecendo a Índia. Ninguém respeita ninguém, todo mundo corta na frente do outro. No Arco do Triunfo. Naquela lá, rotatória, o que é aquilo de paralelepípedo, né? O que é Arco do- aquilo? No Arco do Triunfo, que lá é o caos. Eu falei assim, fião, olha, dá uma olhada nisso daqui. Você está achando que o Brasil é ruim? E não bate, né? Interessante, né? De vez em quando, teve uma hora que eu estava andando aqui, achei um cara que conhecia um brasileiro, eu falei, do Brasil, não sei o quê, o taxista falando, de repente ele falando comigo, assim, no Arco do Triunfo, fazendo a curva, falei, o carro? Ele, atravessando no meio do carro, ele virou, beleza, tudo certo. Loucura. Ah, é mesmo. Agora, Portugal, fantástico, o pessoal respeita. Você foi em que cidade? Eu fiquei em Lisboa, fui em Coimbra, Fátima, Porto e mais uma cidadinha mais em cima que a gente andou lá. Aí lá a gente alugou um carro e a gente andou. Todo mundo respeita a faixa, para trânsito, um deixa parar. Portugal são cidades pequenas, né, que tem aquelas ruas estreitas, mais antigas. Mas todo mundo se respeita, é estilo São Paulo. E os estacionamentos são interessantes, né? Os estacionamentos públicos. Então você vai com o carro lá alugado, geralmente, né? E aí você vai onde é a garagem aqui do hotel? Não, o estacionamento é lá daqui 3 quarteirões lá, é subterrâneo, né? Não sei se você viu isso lá. Chega lá subterrâneo, você vai em Lisboa. Não tem ninguém para te atender, Isso. você olha e fala, onde que... Máquina. Onde eu pago, quem eu pago? Não, você vai ali... Um cheiro de xixi absurdo, porque também não tem banheiro e o cara desce do carro e não passa à vontade. Né? Em Paris é mais complicado. Em Portugal a gente achou mais limpinho, mais certinho. É que ali em Lisboa e Porto, que é muito para muito transatlântico, né, pessoal, muito turista, é um pouquinho mais complicado. É até estranho você estar em Portugal. Na França, ou você fala francês ou fala inglês. O inglês deles é meio triste. E o que acontece é que se você chega no parisiense já falando em inglês, ele geralmente nem te responde. Então você tem que chegar em francês e falar, desculpa, eu não falo francês, sou do Brasil. Você fala inglês? Aí eles falam, a não ser nos lugares turísticos, né? Nos lugares turísticos, no hotel, por exemplo, aí é tranquilo, né? O francês é meio emborrado, não é muito de sorrir, não gosta de fazer as coisas. Mas é um povo muito cheiroso, né? Com perfume, né? Porque tomar banho lá, olha... Mas é impressionante a asa. Como é uma diferença de costume, né? A cultural é impressionante. Impressionante. A gente estava em Porto, lá tem um lugar lá que é um mercado que tem várias gastronomias, o pessoal senta tudo numas mesas compridas, é diferente lá. Sim. Todo mundo teve um dia nós sentamos lá, sentou um tiozinho do meu lado assim, eu vou segurar uma mesa aqui em português. Falei, nossa, você está segurando mesmo, porque olha, ninguém está sentando do lado da asa dele, meu amigo. Impressionante. Minha esposa falou, nossa, você está sentindo? Eu falei, faz tempo, e ó que eu sou ruim de cheiro, hein? O negócio é estranho lá, é diferente. Eu sofri isso no Canadá com um indiano, cara. Nossa senhora, teve desde que eu pegava lá o trenzinho para ir da faculdade para casa, eu entrava no trem na estação, tava aquele enxerto, tinha um cara sentado lá, eu já pegava, já descia, ficava meia hora esperando o próximo, só para não ir. Aí ligava em casa e falava para minha esposa assim, vou atrasar um pouco para chegar, porque ou eu morria ou eu esperava um pouco. Não, pode falar, os indianos aqui também é triste, enfiando. Mas lá fazia muito frio também, onde você estava. Lá tem as 4 estações, né? No frio é frio, no verão é calor, é quente, mas eu cheguei a pegar menos 30, se eu não me engano, lá. Teve que limpar a calçada, complicado. Eu né? não limpava a calçada porque eu morava em prédio, né? Porque eu não quis alugar a casa para não ter esse trabalho aí, que eu já sabia que eu ia ter que ter, e aí eu ia querer comprar uma máquina automática, eu já ia gastar dinheiro, falei, não, senão... E aí você pode ter acidente, máquina que limpa gelo, essas coisas. A primeira coisa que eu fiz, isso foi engraçado, quando eu fui alugar o imóvel para morar, eu entrei no código de postura do município onde eu morava. Eu entrei lá no site da prefeitura, e baixei. Se você não limpasse a calçada e o driveway, que é onde você estaciona os seus carros ali, em até 1 hora depois que você tivesse acabado a neve,
era $250, $500 de multa. Eu falei assim, que $500? Eu vivo o mês inteiro aqui. Não, eu vou morar num prédio. Né, e o pior é que você falou um negócio que às vezes as pessoas não têm essa consciência. Culturalmente é muito diferente de morar num outro país, tem costumes diferentes. Imagina ter um código de conduta de um município para você que você tem que respeitar. E as pessoas às vezes só querem ir e meio que, vamos e foda-se, entendeu? Pô, é uma adaptação tudo isso. E sabe uma coisa legal? Que quando neva, aí a neve vai subindo, eles têm os veículos começam a limpar toda a neve das ruas, das calçadas, eles mantêm isso, que é uma maravilha. E assim, seja na vielinha, seja na rua principal da cidade, estão limpando, né? E quando dá uma nevasca muito forte, que eles mandam um alerta, você não pode estacionar o seu carro na rua. Se o seu carro estiver estacionado, você tem que tirar. Se você não tira, amigão, vem aquele extrator com aquelas pá na frente e joga neve em cima dele inteiro. Você chega lá, cadê seu carro? Está enterrado, eles não estão nem aí. E se o carro estiver no meio do caminho, aquela pá arranca o carro, leva embora o carro e dane-se, você não tirou, você teve o alerta, e vem aquele alerta, vem no seu celular, né? Ó, tá aqui o alerta e tal. Você que não corra lá para tirar, não, para você ver. Eles não estão preocupados, não interrompe a operação de limpar as rodovias. E na rodovia é muito interessante. Depois eu posso ver, eu acho que eu tenho um vídeo. Eles pegam, vai um caminhão, que são as caminhonetes, eles engatam aquela pá, né, de trator, aquela para limpar. Então vai um em cada faixa, geralmente assim na diagonal, e eles vão jogando. Esse joga a neve para esse, que joga para esse, que joga para esse, que joga para esse, e aqui vem um que joga no caminhão. Então eles vão tipo um comboio assim, e os carros na rodovia todos atrás. E o sal depois? O sal vai junto. A parte da frente do veículo joga a neve e a parte de trás já derramando o sal. E aí a gente passando em cima do sal, por isso que os carros lá enferrujam muito por baixo. Tem até módulo anti-ferrugem para poder instalar. Você chegou a andar com corrente lá, não? Não precisa, não. Não andou. A gente tem que pôr o pneu de neve, né? Você tem um pneu específico de neve, então a gente guarda, fica lá aquele trambolho na casa e tal. No Ushuaia, onde a gente teve, né? Se você depende das condições, você não consegue sair do Ushuaia. Então você vai sair e fala, não está podendo passar, você vai ter que voltar, e aí você tem que arrumar hotel de novo, tal. Então eles bloqueiam todo o tráfego, depois eles liberam para caminhão, para ônibus, para carros e por último para motos. E no inverno lá, eles exigem que você use pneu próprio para neve. Eu não tenho vontade nenhuma de andar de moto na neve, porque vou escorregar e vou cair, quer dizer, nem com o pneu próprio. E aí tinha alguns brasileiros que estavam lá, e o pneu lá é muito caro, né? Então eles acharam lá uma pessoa que colocava uns pregos no pneu por lá de fora para aparecer o pneu preparado de neve para conseguir sair do Ushuaia. Né? Então é impraticável de moto lá no inverno, né? É muito difícil. Não é à né? toa que, em termos das transportadoras, tem uma época lá que a Cordilheira dos Andes lá, ela fecha. Sim. Porque dá tanta neve lá que eu já cheguei a ficar com 200 carretas paradas de um lado, 200 carretas esperando sair do outro. Isso. Porque ela fecha assim 2 semanas e depende da meteorologia, agora vai liberar, aí eles passam o trator, vem, aí começa a liberar caminhão. Isso, principalmente entre Santiago e os Palata, que tem os caracoles. É isso que eu ia falar. Ali nos caracoles eles param a estrada para poder... E isso... mas eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso. Amigo, não passa, não tem como, é natureza. Então, essa viagem para o Ushuaia, você depende da natureza. São os ventos patagônicos, os animais, a temperatura... Então, a gente tem que respeitar a natureza. E a gente não tem isso no Brasil, né? Mas para lá, onde o Crepaldi estava, tem lugar lá de menos 40, menos 50, que ninguém quer ir, né? Pouco habitado, né? Tem até incentivo. O maluco ali que vai de camiseta. O Crepaldi gostava de lá. Quando deu as neves, que você tinha lá 10 centímetros, 20, 50 centímetros, quando deu 50 centímetros, eu peguei meus filhos e falei assim, vamos pro parque fazer piquenique. Todo mundo, você tá louco? Chamei meus amigos lá, você tá louco? Tem eu lá, vou mandar a foto para vocês. Tem eu lá e as crianças no parque, a neve na altura da mesa, assim, a gente subindo na mesa, pulando na neve, eu falei assim, sabe qual foi a maior coisa mais legal? Comprar o suco quente no mercado e enfiar na neve para gelar. Deu 5 minutos e estava congelando.
e tomar sorvete de casquinha. Eu falei assim, nossa, aqui eu posso comprar a casquinha do McDonald's e andar 5 dias que ela não derrete. Ô, Crepa, uma coisa mudando um pouquinho de assunto. Nesse tempo todo que você trabalha com trânsito, o que você pegou assim de mais diferente militando assim, ou para defender uma infração, ou uma situação de trânsito de um cliente que você pegou numa situação que era até prisão e que você, de uma forma ou outra, conseguiu livrá-lo disso? Curiosidades assim, com relativas à sua profissão mesmo, de advogado. Tem alguns casos que me marcaram assim. Então, teve um que a pessoa, o cliente, passou por muita gente, tinha tido um acidente, a pessoa que estava dirigindo faleceu, e depois no exame foi constatado que tinha álcool no sangue. E aí a viúva, né, procurou tal, que tinha um seguro da empresa, seguro de vida da empresa, e ninguém queria fazer, porque por conta da embriaguez, né? E aí eu lembro que chegou para mim por acaso esse caso, faltava uma semana da prescrição para a gente entrar. E aí eu falei assim, não, a gente tem chance e tal, e aí a gente desenvolveu uma tese na época, salvo engano foi em 2015, 2016, e nós entramos, nós conseguimos ganhar o processo, nós ganhamos seguro de vida, ganhamos seguro do carro, ganhamos tudo que porque tinha. Porque a seguradora estava se negando em razão do álcool. Já tinha negado, E seguro de vida da empresa também, porque tinha dado agravamento de risco. E nessa época a gente não falava tanto igual se fala hoje. Eu tive um outro caso de um menino também que faleceu e que a seguradora negou porque teve comentários de testemunhas falando que ele tinha tentado se suicidar, e nós conseguimos reverter o caso também, conseguimos ganhar. Agora, o mais engraçado foi um que chegou para nós, que o motorista estava embriagado, com a CNH falsa, então teve o crime da CNH, estava na contramão, e aí a gente ainda assim conseguiu ganhar, e ganhou indenização para ele e para a esposa, para ele menor, mas tudo, a gente fala assim, os casos vêm parecendo que não tem solução. Mas tudo por conta de perícia indireta que foi feita, e assim, por falhas. Teve um outro caso também de um senhorzinho que bateu atrás de um caminhão numa operação para e siga, e morreu. E aí o mito é que quem bate atrás está errado, não recebeu nada, isso, segura, aquelas coisas. A família procurou a gente, nós entramos com a ação. Sabe como que nós ganhamos? O homem-bandeira era um boneco. E aí a gente achou uma foto em uma matéria, uma reportagem, e eu falei, está aqui a nossa defesa, porque para a Operação Parisiga é a única operação que você não pode pôr boneco, tem que ser um ser humano, justamente porque ele tem que acompanhar o rabo de fila. Então a fila vai aumentando, ele tem que ir aumentando. Como era um boneco, ele não conseguiu ver que tinha um veículo parado. Aí nós ganhamos a ação por conta desse boneco. Então é sempre uma falha de sinalização, uma regra que não foi respeitada. Mas tem esses casos que as pessoas falam assim, uma pessoa que está embriagada com CNH falsa na contramão vai ganhar alguma coisa? Dependendo da situação. O Crepaldi é um excelente advogado de trânsito, talvez aqui dos melhores que eu conheço, né? Também. Só que assim, como advogado... Aliás, vou corrigir, é o melhor que eu conheço. Muito provavelmente, né? Com toda certeza, nessa área, imbatível. Só que o Crepaldi, ele dá uns azar, sabe? Ele dá uns azar aí. Ele vai te entregar, hein? Ele dá uns azar. Porque é o seguinte, o Crepaldi foi entrar com uma ação, assim, uma ação que a gente tem, né? Que é uma ação do meu pai. E a ação que assim, cara, tranquilo, vamos entrar, né? Tal, né, conversando com ele, a gente trocando umas ideias. Beleza. Aconteceu tudo que não podia acontecer, aconteceu naquela ação. E assim, o Crepaldi, eu acho que ele tem isso daí como exemplo de como que as coisas podem dar errado no judiciário. Quer dizer, você tem uma pretensão, mas às vezes, né, as coisas saem fora do planejado, assim, cara, mas foi uma loucura que, assim, eu falava com o Crepaldi, mas o que está acontecendo, cara? Não é possível isso aqui. E aí, sabe, aí recorremos da sentença e tal. Felizmente, acabou que deu certo e mais ou menos ainda. Então, cara, a gente ficou pedalando isso. Sim,
Quanto tempo, O Crepa? pai dele bateu no juiz, não é possível. Aqui? Não. Ou lá em Colina? Foi aqui. Aqui. É. Mas o processo daquele ali foi um show do que não é seguir o processo. Eu falei para ele, eu brinquei com ele, falei assim, manda esse seu processo para a faculdade, para o professor de processo civil. Por quê? Não, porque quando ele quiser mostrar como que não tem que ser feito, é assim, os erros, as coisas. E ainda brinquei com ele, falei assim, cara, pega um processo desse de alguém que eu não conheço e que não conhece processo, enterrava a carreira jurídica, porque assim, esse copo é transparente. Aí na visão do juiz ficou azul. Então, foi um caso... Não, não é nem isso. Esse copo é transparente. Não tem copo nenhum aqui. Mas isso e no tribunal corrigiu, não? Não, corrigiu. Corrigiu. Graças a Deus. Não, e foi um problema para executar esse negócio. Nossa, assim, foi todo um rolo que igual, como o Crepaldi está falando, se é uma pessoa leiga, né, tem informação em direito, a pessoa não consegue entender, assim, é difícil, é muito difícil. E assim, nessa área de trânsito, eu acho que, não sei se chega a ser pior isso, ou melhor, não sei. Na área de trânsito, o que eu mais tenho de dificuldade é o seguinte, quando o cliente chega para mim, ele já chega com a informação e com o conceito dele, com a solução montada, porque ele conversou com o vizinho que é policial, com o tio que é despachante, com não sei quem que é instrutor de autoescola, Consultou e no aí ChatGPT, ele consultou no Google, e aí ele já chega e fala assim, doutor, é isso aqui, mas é facinho, eu já vi, é assim, 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 aí eu pergunto para ele assim, quanto que eu te pago para você resolver? Porque já vem com isso montado, e é muito difícil quando você pega e vai falar o jeito que é o jeito certo da legislação, e você está falando diferente de todo mundo. Porque todo mundo, o copo é transparente, o copo é transparente, o copo é transparente, fala assim, não, esse copo não é. E aí você mostra no código, você mostra nas resoluções, você mostra onde existe a violação do direito, que é onde você vai ganhar, e a pessoa, não, mas isso não vai dar certo, não, todo mundo lá não sei o quê, aí você fala, não. E aí no começo foi muito difícil, porque no começo eu falava, e aí não tinha resultado. Esse menino está falando, né? Não tinha resultado. Aí quando a gente foi começando a ter resultado, aí hoje chega no escritório os casos, raras as vezes que eu não tenho um caso meu idêntico para mostrar. Então eu falo assim, não, esse caso seu eu tive um igual, tá aqui, o juiz deu, tá aqui. E do mesmo jeito, quando a gente tenta as teses e perde, chega o caso e fala assim, esse aqui não dá, já foi tentado aqui, foi tentado em outro estado, esse daqui não tem jeito. E tem muita alteração, né, Crepa? Você que se mantém atualizado, por exemplo, recentemente, e eu acompanho o professor Carlão nos vídeos, gosto muito do canal dele, Manual de Trânsito, acho ele muito didático, até nós conversamos hoje sobre isso, eu acho ele muito culto, né? Ele não só conhece do direito, não só conhece de direito administrativo, não só conhece de trânsito, como ele tem cultura geral, né? E ele é tão inteligente que ele é daqueles que não tem dificuldade de mudar de opinião, né? Interessante essa característica. Eu acho ele assim, perto de um gênio mesmo. E lá, então, eu vi uma alteração que é daquela pessoa que coloca uma fita isolante no carro, tira a placa, troca a placa, e isso não é mais infração de trânsito. Ou ainda é, mas também é crime. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essas situações a gente sempre tem. Por exemplo, a questão administrativa, ela não exime, quando tem criminal, ela não exime a administrativa. Então, sempre você vai ter a infração de trânsito, que é administrativa, e aí pode ser que a conduta incorra em crime também. Então, você vai ter as duas. Por exemplo, o fato da embriaguez. Se você sopra o bafômetro e ele dá até 0,33, você vai levar a multa e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Depois dos processos, tudo, né? Mas você vai ter essa penalidade. Se der 0,34, você vai ser preso. Tá? Você vai responder o crime do 306, do CTB. Só que, pelo fato de responder pelo crime, não vai tirar a questão administrativa. Então, o fato de você adulterar a placa, ele vai te dar infração de trânsito normal do CTB, vai te dar o ponto no prontuário, se for infração que suspende o direito de dirigir por si só, vai abrir processo, e você vai. Tanto que, nesses casos, a infração, o código não é nem o crime de trânsito, é um crime do Código Penal, que é a adulteração, está lá no 311. E vai preso. Vai preso. Sem placa vai também. Fiança. Sem placa eu não. tirei a placa da minha moto,
para eu poder passar nos... Aí não. Sim. Não. Assim, é uma linha muito justa e depende de quem for te parar. Porque é muito temerário a gente falar assim, você tira a placa e você não vai preso. E a pessoa assume que isso é uma verdade absoluta, e aí ela é parada na fiscalização, o policial pega e acha que é crime e leva ela. Porque existe no tipo penal a questão de suprimir sinal identificador. Então tem gente que entende que tirar a placa é supressão. suprimindo, é. Mas tem gente que entende que não, entendeu? Então depende muito de quem vai te abordar. Muito provavelmente lá no judiciário, depois de você se defender isso, aquilo, a questão de tirar a placa não vai acarretar crime para você. Muito diferente de você pôr uma fita isolante, porque aí você teve a intenção deliberada de adulterar o sinal identificador, entendeu? Então, mas as pessoas têm que saber que o que você escuta na internet, o que eu falo, o que o Rodrigão fala, o que a gente fala, é um conceito genérico, geralmente, porque para você ter o conceito aprofundado, você precisa analisar cada caso. Você tem que saber outras coisas. Então, não é que o ovo é redondo ou o ovo é quadrado. Ele depende. Mas uma coisa é certa, né? Pelo que eu entendi da explicação anterior. Se o cara tem 0,40 e ele acha que ele tem 0,40, é muito melhor ele se recusar do que soprar o bafômetro e achar o 0,40. Sim, aí a gente vai ter uma outra situação. Se o cara está lá, ele acha que vai soprar e vai dar 0,40, ele se recusa. A infração de recusa, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não tem nada a ver com embriaguez. Ela é uma infração totalmente distinta. Tanto que quando as pessoas recorrem falando, o cara colocou na minha multa aqui que eu não apresentava sinais e isso vai me ajudar. Muito pelo contrário. Isso aí é o que dá o elemento para ele fazer a de recusa. Porque se ele colocar que você apresentava sinais, isso é um meio de constatação da embriaguez. E aí, mesmo se você não soprar, ele tem que fazer a multa de embriaguez e te levar para a delegacia. Tem que te apresentar na polícia judiciária, porque um dos elementos que o policial pode é constatar a alteração da capacidade psicomotora por sinais. Então, ele vai te levar. Por exemplo, se eu desço do carro trançando as pernas, caindo, estou visivelmente bêbado, né? Ele vai pedir para eu soprar, eu vou falar, não. Aí ele vai falar assim, amigão, não precisa soprar não, vamos para a delegacia, você está bêbado. Aí eu vou passar pelo legista, o delegado vai decidir o que vai fazer e eu vou ser preso. Vou levar a multa de embriaguez e não a de recusa. A de recusa, ainda que você tenha bebido, você só vai conseguir ser liberado pela recusa se você não apresentar sinais, se você tiver um bêbado sóbrio, entendeu? E a gente teve um episódio também, um episódio 9, que foi o delegado Eu Murilo. assisti também. E ele fala da contraprova, Isso, que eu achei interessante, que eu não sabia. Foi o episódio de crimes de trânsito. Bem interessante, onde ele ensinou todo mundo a diferença de crime culposo Sim, e doloso. perfeito. Achei boa a didática dele diferente. Achei. Então, assim, é interessante lá, que ele aborda Se você for bastante curioso, isso. vai lá e assista o episódio, que está muito legal. Pitacos de trânsito, não perca. Episódio 9. Vê como eu sou um espectador que conhece, né? Delegado e professor Murilo. Isso. Fantástico. Episódio muito bom também. Ô, Rodrigão, tem uma questão até, vendo o Crepaldi falar assim, né? Você percebe que ele tem didática, né? Explica. Quem que faz os cortes lá? Né? Porque assim, conteúdo, vocês estão produzindo conteúdo gratuito, cara. Sim. É verdade. Conteúdo de alto valor, né? Como que é produzir isso? Assim, como é que é transmitir? Porque, cara, vocês estão prestando um serviço relevante, eu acredito. Não, tem um momento lá dos cortes, a gente faz o episódio, né? E aí o Crepaldi é o homem do editor. Aí ele vai lá e fica assim, e aí, fião, manda pra mim. Ficou legal? Não, ficou bom. Esse acho que vai. Aí ele pega os temas mais... Espera só um pouquinho. Tudo que eu mando para ele tá ruim. Tem que mudar 5 vezes para ficar bom. Não, isso que o chato é ele, viu? Não é eu não, viu? Ele é um homem chato. Eu só acerto as arestas. Entendi. Mas o homem... Só dá uma polidinha ali. Mas a mente brilhante é o Crepaldi do negócio. Ele vai lá, faz os cortes, verifica, e aí? Não, ajeita aí. Não, muda essa fonte. Não, acerta isso daí. Aí ele fica bravo. No terceiro ele ia falar, não, vamos mandar mais nada para você, não. Vamos mandar mais nada para você, não. Você sabe, Crepa, que na primeira viagem que eu fiz de moto, eu falei assim, poxa, isso aqui tem que filmar, isso aqui é muito legal, tal, né? Aí na segunda viagem eu comprei 2 GoPro, tal, comprei um monte de cartão,
E aí, rapaz, que coisa chata. Porque aí todo mundo vai dormir e você tem que tirar o cartão e fazer cópia e liberar o cartão para você usar no outro dia. E quando você chega com aquele HD cheio da viagem, você tem que editar. Ih, não foi na terceira viagem, tá lá as GoPro paradas. Tem dia que fica assim. Ontem mesmo teve um episódio e falou assim: você já terminou de assistir? Eu falei, tô assistindo por quê? Falei, você também já assistiu 10 vezes, estava editando, né? Estava correndo, assistiu 10 vezes. Aí ele fica assim, não, é o que eu já vi, eu sei que vai falar aí agora. Aí ele fica. E isso, assim, ele trabalha... Eu sou um cara, assim, que durmo tarde, normalmente. Antes de ontem, era 2h40 da manhã, ele mandando para mim. E aí, você achou que o vídeo ficou? E eu na cama. Tá bom. E aí, isso aqui? Tá. Falei, eu tô de férias, você não vai dormir, não? Amanhã você tem que trabalhar. Não, daqui a pouco eu vou dormir. É só na madruga que a gente conversa, né? Nesses horários. O episódio do Fábio eu também achei muito bom. O Fábio, ele é de uma humildade ímpar, né? Sim. E de um conhecimento bem profundo mesmo e generoso. Eu tive agora recentemente um caso complicado de medicamento, tal. Eu falei, mas quem que eu vou? Como é que eu vou? Liguei para o Fábio. Ele, olha, eu não estou nessa área não, mas eu estava até outro dia, assim, assado, mudou isso, mudou aquilo. E eu não liguei para ele ainda, mas vou ligar, porque eu tive sucesso graças a ele. Uma justiça que foi feita, né? Está muito difícil hoje o medicamento. Então, assim, tem uns episódios assim. Agora, indo assim mais lá para a conclusão, eu queria ouvir de você, Rodrigão, que é um cara falante profundo, né? Eu queria que você pudesse dar uma mensagem lá no seu podcast, você pediria um pitaco. Mas aqui, assim, uma mensagem... uma coisa que você viu na vida, ou que você viu nessa viagem, ou que você quer deixar para os nossos telespectadores, que você acha importante. Bem, eu vou retribuir o que você falou para mim. Lembra que eu falei com você? Eu vou ficar velho, aí eu vou começar a andar de moto. Não, é verdade. Você tem que começar a se programar para curtir e viver a vida. Porque a vida é breve. E é estranho. O que vale mais hoje... A gente trabalha, corre atrás do dinheiro, mas a experiência, quando você faz as viagens, andar de moto, bem, você sabe que é um momento... Estou andando um pouco, estou devendo. Você sabe que eu estou devendo até dos passeios. Mas o momento mais que você relaxa, sua mente parece que para, é o momento que você está andando de moto. Ou você está viajando, tendo experiência diferente. Então, assim, a mensagem, pessoal... Vive um pouco, desestressa um pouco, desacelera um pouco, porque a vida, amanhã depois, a gente está num ritmo tão grande e não sabe o que vai acontecer. De repente, do nada, foi. E o que você fez, Rodrigo? Trabalhei. E aí? E aí foi. Quem vai viver? Talvez o próximo vai pegar minha moto, dar umas rolê com a mulher, né? Que ganhou uma moto de presente, fiquei tão estressado, morreu e foi embora, e não curtiu a vida. Mas é bom deixar com essa visão no jeito, então, já. Você, Crepa. Cara, eu vou dar um palpite de trânsito, né? Para não fugir para não falar bobeira, né? Não, eu acho o seguinte, com esse tempo todo atuando no trânsito, eu mudei muito o meu jeito de ver o trânsito. E o que eu tenho hoje de visão é que, assim, não adianta a gente ter lei, não adianta a gente aumentar a punição, não adianta a gente falar e endeusar o que as pessoas fazem nos outros países, a gente só importa o que a gente quer. E o que eu falo é que não existe como mudar o comportamento no trânsito se você não mudar o seu comportamento. A mudança tem que sair da gente e você tem que ter paz de espírito. Não tem como eu não viver bem comigo mesmo e querer que eu seja um bom motorista, porque eu vou externar isso no trânsito, principalmente, porque quando eu estou no veículo é onde eu me sinto poderoso, é onde eu estou sozinho, é onde eu paro para pensar e é como se eu ficasse isolado do mundo. Então, para que as pessoas tenham um pouco mais de sensibilidade, que elas busquem mudar o jeito que elas veem a própria vida. Porque se a gente não tiver uma melhora da civilização, se a gente não tiver um espírito de cooperação em vez de competição... Vou te dar um exemplo, Manolo. A gente viaja para a praia, você está lá naquele congestionamento, e aí vem um espertão no acostamento. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar ele entrar. Cara, deixa o cara entrar. O cara vai entrar, vai embora. Não, você vai ficar competindo com ele, aí arruma uma briga, arruma um acidente. Cara, para 1 segundo. Então, assim, essas mudanças eu acho que fariam mais diferença, fariam a gente ser
um pouco mais humano. E essa humanidade é que eu acho que muda o trânsito. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, é para que as pessoas parem de trazer os problemas pessoais e desconte no trânsito. É aquela famosa lei do caminhão de lixo, né? As pessoas vão despejando lixo em você, lixo em você, lixo em você, você fica cheio de lixo. E assim que eu encontro com o Rodrigão, com o Ricardo, com o Manolo, eu quero o quê? Esvaziar esse lixo. Então joga o lixo em casa e sai vazio já para a rua, que aí a gente vai melhorar isso aí. E você sabe que eu tô seguindo o exemplo dele, porque ele é um rapaz assim, ele é o cara que dá o exemplo no trânsito. É um cara que a gente tem um podcast, tipo assim, anda na velocidade, tem momento que eu tô com ele assim, tá chegando no sinal amarelo, dá para acelerar, ele freia, fião, acelera. Se eu não der o exemplo, quem vai dar o exemplo? Eu falei, porra, deixa eu sentar quietinho aqui. Eu fico lá, respirando, não, eu tenho que dar o exemplo também. Tá me ensinando. Eu acho, inclusive, que a gente teria conteúdo para fazer, sei lá, horas e horas aqui de conversa. Inclusive, uma coisa que eu até gostaria que vocês retornassem, né? Acho que a gente tem muita coisa para falar. Inclusive, hoje eu assisti o último episódio de vocês, e a relação de vocês é muito legal, assim. Cara, vá lá assistir. Eu vou fazer propaganda porque está muito legal. Como vocês se conheceram, essa história é muito maravilhosa. Eu gostaria muito que vocês contassem aqui, mas a gente já está com um tempo meio apertado. Então, eu só quero agradecer a vocês, dizer que vocês são um sucesso, vocês são sensacionais, vocês são dois caras que inspiram a gente a fazer melhor. A gente tem essa gratidão, porque eu te falei, eu e o Ricardo, nos inspiramos em vocês, né? E obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. A gente espera o retorno de vocês. E a todo mundo que estiver assistindo, vai lá, Pitacos de Trânsito. É sensacional. E avisa o pessoal também aqui, ó. Compartilhe o vídeo de vocês, curtem aqui, tá? Se inscrevam no canal. Tem que ajudar todo mundo, né? Exatamente, né? Se inscrevam lá no Pitacos de Trânsito. Se inscrevam aqui no Calil com Farra. Obrigado, Rodrigão. Igual vocês fazem. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente espera vocês numa próxima para a gente falar sobre mais coisas. Toda vez que você me chamar, eu venho, então toma cuidado. Porque eu sou. É problema, eu vou começar a criar confusão. Falar assim, vai vir aqui gordo de novo aqui. Não. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado a todos. Bom.